À medida que a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, Berlim se tornou o palco de uma das batalhas mais intensas da guerra. Sob o comando de Stalin, as tropas soviéticas avançavam implacavelmente. E no meio do caos, Adolf Hitler optou pelo suicídio em seu bunker. A captura de Berlim, contudo, foi marcada não apenas pela queda de um regime, mas também pelas sombrias consequências dos comandos de Stalin. A luta custou a vida de aproximadamente 80 mil soldados soviéticos e 100 mil alemães, além de 22 mil civis. Pior ainda, a cidade testemunhou crimes brutais cometidos pelos soldados de Stalin, com atrocidades horríveis, particularmente contra as mulheres. E você, está pronto para descobrir mais sobre esse capítulo sombrio e impactante da história? Então fique conosco e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos começar agora. O contra-ataque soviético. A contraofensiva soviética durante a Segunda Guerra Mundial representou um momento crucial que alterou o curso da história no fronte oriental. O início dessa contraofensiva foi marcado por um dos eventos mais significativos da guerra, a Batalha de Stalingrado, que foi travada de agosto de 1942 a fevereiro de 1943. Nessa batalha épica, as forças soviéticas conseguiram cercar e derrotar o exército alemão, registrando uma vitória monumental que reverberou por toda a Europa e além, sinalizando um ponto de virada decisivo na guerra. Após a vitória em Stalingrado, as forças soviéticas lançaram uma série de ofensivas em larga escala ao longo da frente oriental. Uma das mais notáveis foi a Operação Bagration, deflagrada em junho de 1944. Essa operação foi concebida com o objetivo de libertar a Bielorrússia do domínio nazista e resultou em uma derrota devastadora para os nazistas, com perdas territoriais e também de pessoal em uma escala colossal. Outra operação de importância crucial foi a ofensiva do Vistula Oder, iniciada em janeiro de 1945. Essa ofensiva desempenhou um papel fundamental no avanço soviético em direção à Alemanha. As tropas soviéticas enfrentaram uma resistência tenaz enquanto cruzavam o rio Vístula, mas perseveraram, avançando constantemente em direção à fronteira alemã. Os avanços das tropas soviéticas resultaram na gradual derrocada da Alemanha nazista. Cidades e pontos estratégicos importantes, como Varsóvia, Budapeste e Viena, foram capturados pelas forças soviéticas ao longo do avanço. Esse ímpeto constante culminou na queda de Berlim, que é a capital da Alemanha, em maio de 1945, marcando o fim do regime nazista e o término do conflito na Europa. O conflito em Berlim. À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do seu desfecho na Europa, uma violenta e brutal confrontação eclodiu em Berlim. O avanço do Exército Vermelho Soviético em direção ao coração da Alemanha nazista mergulhou Hitler em seu bunker subterrâneo, enquanto a sua cidade era incessantemente bombardeada e desmoronava sob o peso dos ataques soviéticos. Diante desse cenário sombrio, Hitler optou por encerrar a sua própria vida, deixando para trás um legado de destruição e desespero. Os embates nas ruas da cidade foram marcados por uma ferocidade e intensidade sem precedentes. O Exército Vermelho, determinado a eliminar os últimos vestígios do regime nazista, enfrentou uma resistência obstinada por parte das forças alemãs. Ruas se transformaram em campos de batalha, com soldados lutando palmo a palmo por cada rua, cada edifício, em uma luta desesperada pela supremacia. Durante esse confronto, estima-se que o Exército Vermelho tenha sofrido a perda de cerca de 80 mil soldados, homens e mulheres, que sacrificaram as suas vidas em nome da libertação da Europa do jugo nazista. Os alemães, por sua vez, enfrentaram baixas igualmente devastadoras, com aproximadamente 100 mil de seus soldados perecendo nas ruas de Berlim. A população civil, presa no meio desse conflito, suportou um fardo ainda maior. Cerca de 22 mil civis perderam a vida, vítimas inocentes,
da brutalidade da guerra. A cidade se viu submersa em um mar de destruição e desespero, com cada esquina e cada prédio testemunhando o horror da batalha. Enquanto os combates rugiam, o Reichstag, símbolo do poder nazista, tornou-se o epicentro da luta pela capital alemã. As imagens memoráveis da batalha pelo controle do Reichstag ecoam ainda hoje na memória coletiva, lembrando-nos dos sacrifícios e da coragem daqueles que lutaram por um mundo livre do domínio do totalitarismo. O sombrio desenrolar dos conflitos em Berlim, no aniversário de 56 anos de Hitler, em 20 de abril de 1945, Berlim testemunhou uma cena de caos e de desespero, enquanto a artilharia soviética cercava a cidade. O Exército Vermelho Soviético, determinado a erradicar os vestígios do regime nazista, lançou uma ofensiva implacável contra a capital alemã, mergulhando-a em uma tempestade de fogo e ruína. Enquanto as explosões ecoavam pelas ruas, os cidadãos de Berlim se encontravam presos em um pesadelo de destruição e de medo. O Exército Vermelho avançava inexoravelmente, deixando um rastro de devastação em seu caminho. As mulheres de Berlim, em particular, suportaram um fardo insuportável, sofrendo terrivelmente nas mãos dos soldados soviéticos. A batalha pela supremacia sobre Berlim foi marcada por uma violência inimaginável. O Exército Vermelho, embora tenha conseguido derrotar os nazistas e forçar a rendição dos alemães, também cometeu dezenas de atos horrendos, atrocidades e também crimes contra o povo. A cidade, outrora orgulhosa e imponente, agora jazia em ruínas e o seu tecido urbano estava dilacerado pela guerra. 2 dias após o cerco, Hitler, consumido pela raiva e pelo desespero, culpou seus generais pelo fracasso dos planos de fuga alemã. Joseph Goebbels, em um último ato de desespero, ordenou que a propaganda continuasse a ser disseminada, na vã tentativa de defender a cidade contra o avanço implacável do Exército Vermelho. Até mesmo jovens foram armados com Panzerfaust e explosivos, sendo lançados em uma batalha desesperada pela sobrevivência contra as forças soviéticas. Enquanto a batalha se desenrolava, o horror e a tragédia se tornaram a nova realidade de Berlim. A cidade, outrora o epicentro do poder nazista, agora testemunhava a sua própria destruição. Apesar da vitória do Exército Vermelho, o preço pago foi alto demais. Crimes de guerra dos soviéticos. À medida que as tropas soviéticas avançavam implacavelmente, os relatórios de Moscou ecoavam sobre o comportamento alarmante das forças envolvidas na invasão. Muitos testemunhos alemães pintavam um quadro sombrio, descrevendo atrocidades que eram infligidas às mulheres alemãs na Prússia Oriental, deixadas para trás, vítimas dos soldados do Exército Vermelho. Diante desse cenário de caos e de violência, uma ordem desesperada foi emitida na tentativa de conter a espiral de brutalidade. O objetivo era canalizar os sentimentos de ódio em direção ao inimigo no campo de batalha, evitando ataques indiscriminados contra os civis. No entanto, a eficácia dessa medida foi questionável, e uma flagrante falta de disciplina permeava as fileiras do Exército Vermelho. O sentimento de vingança que impulsionava os soldados soviéticos ao perceberem a sua pátria violada pela invasão alemã tornou-se uma justificativa mental para os excessos cometidos dentro da Alemanha ocupada. Para alguns, o comportamento brutal em relação aos alemães, especialmente as mulheres, foi considerado absolutamente correto, enquanto que para outros eles encontravam prazer nas atrocidades perpetradas. No entanto, essa depravação era profundamente perturbadora e refletia uma deterioração moral alarmante. Enquanto a guerra rugia nos campos de batalha e nas ruas da cidade, a humanidade parecia sucumbir ao abismo das barbáries. O que começou como um conflito entre nações, logo se transformou em uma luta pela própria alma da humanidade,
deixando cicatrizes indeléveis na história e na consciência coletiva. Calma aí, daqui a pouco a gente continua no vídeo. Antes de seguir em frente, eu quero ter certeza de que você esteja aqui conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. Comente também de qual cidade, de onde é que você está vendo esse conteúdo. Abusos contra as mulheres alemãs. Entre as vítimas mais vulneráveis dos soviéticos estavam as mulheres da Alemanha, que enfrentaram um destino terrível nas mãos dos soldados invasores. Relatos angustiantes ecoaram dos horrores presenciados por muitas mulheres soviéticas que serviam no Exército Vermelho. Elas testemunharam com total impotência, enquanto que os seus colegas masculinos perpetravam atos de violência e assassinato contra as moças da Alemanha. A brutalidade não conhecia limites, com soldados russos sendo acusados de agredir mulheres de todas as idades, desde crianças de 8 anos até idosas de 80. Além disso, a disseminação do álcool entre as fileiras do Exército Vermelho exacerbou ainda mais a situação. Muitos soldados abusavam do álcool, encontrando nele uma falsa coragem para intensificar os seus ataques contra as mulheres indefesas. O resultado foi uma onda de violência e abuso que assolou toda a Alemanha ocupada, deixando um rastro de devastação e de sofrimento. Estima-se que até 2 milhões de crianças nasceram como resultado desses terríveis atos de violência sexual contra as mulheres alemãs. A idade não era uma barreira para o sofrimento, com mulheres de todas as faixas etárias enfrentando provações horríveis nas mãos das forças invasoras. O desejo de vingança impulsionava muitos soldados do Exército Vermelho, que viam as mulheres alemãs não apenas como seres humanos, mas como troféus de guerra a serem conquistados e humilhados. Quando o Exército Vermelho finalmente irrompeu em Berlim, as mulheres foram consideradas presas de guerra, sujeitas a serem tomadas como saque pelos soldados invasores. Relatos de crimes chocantes. Conforme as sombras da tragédia se estendiam sobre Berlim, um observador próximo aos portões da cidade testemunhou os horrores infligidos pelo Exército Vermelho Soviético às mulheres indefesas. Em um encontro macabro, soldados soviéticos encararam um grupo de lutadoras alemãs capturadas, clamando por sua destruição implacável. A sugestão de esfaqueá-las foi apenas uma entre as diversas crueldades propostas, indicando a brutalidade sem limites que permeava as fileiras inimigas. Posteriormente, esse mesmo soldado soviético, já imerso na devastação de Berlim, deparou-se com um grupo de mulheres alemãs em fuga, carregando consigo apenas o peso do terror e do desespero. Em um relato marcado pelo horror estampado em seus rostos, elas descreveram as atrocidades da primeira noite da ocupação soviética, revelando um capítulo sombrio da história da cidade que estava dilacerada pela guerra. Paralelamente, oficiais soviéticos visitaram uma maternidade e orfanato, inicialmente transmitindo uma aura de comportamento exemplar. No entanto, quando a segunda onda de soldados chegou, mulheres de todas as idades e condições foram submetidas a provações inimagináveis nas ruínas de Berlim. Os abrigos antiaéreos, antes refúgio de proteção, tornaram-se cenas de terror quando os soldados soviéticos, impulsionados pela fúria e pelo desespero, acenderam suas tochas, forçando as mulheres a sair e as selecionando como alvos da sua brutalidade desenfreada. Nesse cenário de desolação, as mulheres de Berlim se tornaram meros espólios de guerra, vítimas da ira e do desespero de soldados inimigos. Para muitas delas, a única esperança de sobrevivência residia em buscar a proteção de um soldado soviético, mesmo que isso significasse sacrificar a sua dignidade e integridade. O terror e a falta de opções. Em meio às sombras sinistras que pairavam sobre Berlim, durante os derradeiros dias da Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres foram forçadas a desaparecer
durante o que consideravam ser as horas de caça implacável. Sob o olhar vigilante dos soviéticos, que vasculhavam cada canto em busca de presas, elas se esquivavam nas sombras, buscando desesperadamente escapar do destino cruel que as aguardava. Nas horas de relativa segurança, como nas primeiras luzes da manhã, quando o cansaço e a ressaca envolviam os soldados soviéticos em um véu de letargia, muitas mães sacrificaram a sua própria dignidade para proteger as suas filhas. Em um ato de desespero angustiante, entregaram-se nas garras do inimigo, na vã esperança de garantir a segurança dos seus entes queridos. Hoje, as mulheres que testemunharam o terror de Berlim ainda carregam consigo as cicatrizes daquelas noites de horror e de total desespero. O eco dos gritos ecoa em suas mentes, ecoando o terror que se desenrolou diante dos seus olhos atônitos. As explosões da artilharia ecoavam pelas ruas, estilhaçando janelas e corações, marcando para sempre aqueles que sobreviveram à carnificina. Os hospitais da cidade, sobrecarregados pelo influxo de vítimas do Exército Vermelho, testemunharam o sofrimento indizível infligido às mulheres de Berlim. Um médico, impotente diante do mar de dor, estimou que cerca de 100.000 mulheres foram vítimas de agressão na cidade dilacerada pela guerra. Dessas, 10.000 encontraram um fim trágico, sucumbindo às suas próprias dores ou à amargura insuportável do que haviam enfrentado. Calcula-se que pelo menos 2 milhões de mulheres em toda a Alemanha foram alvo do assédio brutal dos soldados do Exército Vermelho, sofrendo violações de corpo e alma nas mãos dos invasores. Aqueles que ousaram defender as mulheres contra os ataques soviéticos foram brutalmente abatidos, suas vozes silenciadas pela crueldade da guerra. Em um gesto de desespero e fome, muitas das mulheres de Berlim se entregaram à escravidão, vendendo a sua dignidade por um punhado de comida ou um simples cigarro. Em uma cidade onde a moeda era tão escassa quanto a esperança, a sobrevivência exigia sacrifícios impensáveis. Os soviéticos foram punidos por seus crimes na Alemanha? Bem, em contraste com os rigorosos julgamentos de Nuremberg, onde os líderes nazistas foram julgados pelos seus crimes de guerra, os crimes cometidos pelas tropas soviéticas não foram submetidos ao mesmo escrutínio. Os líderes soviéticos desempenharam um papel proeminente em Nuremberg, mas a questão dos abusos soviéticos não foi confrontada de frente pelas potências aliadas. Durante esse período pós-guerra, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França estavam preocupados em manter a coesão entre os aliados, especialmente diante do surgimento da Guerra Fria com a União Soviética. Confrontar diretamente os líderes soviéticos sobre os seus crimes de guerra poderia prejudicar essa unidade frágil e aumentar as tensões geopolíticas. Assim, os crimes de guerra soviéticos não foram formalmente julgados por um tribunal internacional como ocorreu em Nuremberg. Isso permitiu que líderes soviéticos, como o próprio Joseph Stalin, evitassem a prestação de contas por suas ações durante o conflito. E aí, me diz, essa história é de revirar o estômago, é ou não é? Especialmente quando lembramos que os homens que cometeram essas atrocidades contra as mulheres inocentes jamais foram punidos. Você conhecia algo sobre o tema de hoje? O que você achou do vídeo, hein? Deixe nos comentários. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações, ok? Até a próxima!